Deus é um Deus de propósito. Talvez você já tenha ouvido isso, ou até mesmo dito isso. Mas qual será o propósito de Deus? Será que nós estamos inseridos nesse propósito? Esse é o tema da lição de hoje que o canal Pão Vivo traz para vocês. É a lição de número 6, o plano de Deus, parte 1. Deus tem um plano eterno e se nós, como seus filhos, não tivermos conhecimento desse plano, teremos uma vida incompleta e poderemos ficar distraídos com muitas coisas. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, não deixe de curtir, compartilhar nas suas redes sociais e assista os vídeos anteriores. Eu tenho certeza que a sua fé, dia a dia, vai se tornar inabalável. Lição 6. O plano de Deus, parte 1. Introdução. Deus tem um plano eterno, um propósito imutável e tudo o que Ele faz é segundo esse plano. Se desconhecemos o plano de Deus, nossa vida, mesmo como cristãos, será incompleta e ficaremos distraídos com muitas outras coisas. Até mesmo a Bíblia pode parecer confusa e difícil de entender. Porém, quando conhecemos o plano eterno de Deus, a Bíblia toda faz sentido e percebemos que todas as coisas, eventos e pessoas em nossa vida estão debaixo da providência divina para o cumprimento desse plano. Tópico: um Deus de propósito. Veja esse trecho de Efésios 3, verso 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito divino é eterno. Isso quer dizer que esse propósito não apenas nunca irá acabar, como também que pertence à eternidade. Portanto, para entendê-lo, precisamos saber o que é eternidade. Para muitos, a eternidade será um momento em que os crentes estarão depois da volta de Cristo, ou em um lugar onde viveremos para sempre. Isso não está totalmente incorreto, porém, a eternidade é bem mais do que isso. Eternidade é a ausência de tempo. Deus é eterno. Com Ele não há o elemento tempo. O tempo passou a existir a partir da criação dos céus e da terra e durará até que haja novo céu e nova terra. Veja Gênesis 1:1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E em Apocalipse 21, verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A eternidade é uma só, e em dado momento o tempo foi inserido, criado. Portanto, podemos dizer que a eternidade possui duas partes, separadas pelo tempo. Veja essa ilustração. Temos a eternidade e a inserção do tempo com a criação dos céus e da terra, que durará até o novo céu e a nova terra. Se olharmos para trás, vemos a eternidade passada, e se olharmos para frente, veremos a eternidade futura, sem fim. Apenas a partir do tempo é que podemos dizer que essas duas partes da eternidade são passado e futuro, pois são separadas pelo tempo. Do ponto de vista eterno, a eternidade é uma só, e não tem princípio nem fim. Uma vez que somos criaturas de Deus, criadas no tempo, quando olhamos para trás, a eternidade é a eternidade passada, sem início. E quando olhamos para frente, vemos a eternidade futura sem fim. Tópico: o propósito de Deus é eterno. O propósito de Deus, embora seja eterno, é realizado no tempo. Efésios 1:9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Beneplácito significa bom prazer, ou seja, Deus tem um prazer, algo que lhe agrada muito, e isto estava oculto em seu coração, e ninguém conhecia. Precisava ser revelado. A partir da fundação do mundo, Deus deu cumprimento ao seu propósito eterno. Para isso, alguns passos foram necessários.
O primeiro passo de sua obra foi concluir a criação. Depois, por causa da queda do homem, Cristo, o Cordeiro Eterno, foi morto. E ainda, Deus nos preparou um reino. Portanto, foi a partir da fundação do mundo que Deus criou todas as coisas. Realizou a redenção por meio de Cristo, concedeu-lhes a salvação e a vida eterna e preparou seu reino. Tópico: o propósito de Deus é sua vontade eterna. Como vimos em Efésios 1:9, do mistério da vontade de Deus, o texto continua: de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O verbo convergir também pode ser traduzido por encabeçar, ou seja, a boa vontade de Deus é que Cristo seja a cabeça de todas as coisas. A cabeça é o que comanda o corpo. Sem a cabeça, o corpo está morto, e quando a cabeça não cumpre seu papel, o corpo sofre as consequências. Hoje, o universo não tem cabeça. Por causa do inimigo de Deus, Satanás, o universo está um caos. Basta olharmos para o mundo ao nosso redor. A sociedade está caótica porque falta o encabeçamento de Cristo. Um dia, porém, Deus derrotará todos os inimigos e fará com que todo o universo seja encabeçado em Cristo. Nesse momento, o universo todo, com todos os itens criados por Deus, expressará o Senhor por toda a eternidade. Essa é a vontade eterna de Deus. Tópico: a revelação do mistério. Deus usou homens para revelar seu mistério que estava oculto nos tempos eternos. Veja Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. O apóstolo Paulo foi um dos homens usados por Deus para revelar seu mistério. Veja esse relato de Efésios 3, 3 a 5. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Antigamente, Deus não revelou aos homens qual era a sua vontade, nem como iria cumpri-la, mas agora foi manifestado o mistério desde os séculos oculto no Deus que criou todas as coisas. Sem tal revelação, não apenas o universo todo é um mistério, como também a própria existência do homem. Por isso é tão comum as pessoas se perguntarem: quem eu sou? Para que eu existo? Qual é o propósito da minha vida? Será que não existe vida em outros planetas? A resposta para essas e todas as demais perguntas está na revelação do mistério de Deus. Tópico: o mistério de Deus é Cristo. O relato de Colossenses 2, de 1 a 2, mostra o esforço do apóstolo Paulo para que nosso coração seja confortado e vinculado juntamente em amor e tenhamos toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. A vontade de Deus é que Cristo seja a cabeça sobre todas as coisas. Logo, Cristo é o centro da vontade de Deus. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Na vontade de Deus, Cristo é tudo e tem o primeiro lugar em todas as coisas. Colossenses 1:18. Também vemos no livro de Efésios que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ser co-herdeiro, membro do mesmo corpo e participar da promessa equivale a ser filho de Deus. Portanto, a vontade de Deus tem dois aspectos: que Cristo seja a cabeça sobre todas as coisas e assim o universo todo o expresse,
e também que o homem se torne filho de Deus, a fim de expressá-lo e representá-lo por meio da vida e da natureza divinas nele. Tópico: ter muitos filhos. Veja Efésios 1, 4, 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O termo adoção de filhos é melhor traduzido por filiação. Esse trecho diz que, antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu em Cristo e nos predestinou para a filiação. Ter muitos filhos que o expressem e o representem no universo é parte do seu plano eterno. Veja esse princípio. Um filho tem a vida do pai, portanto, para que sejamos filhos de Deus, precisamos ter a vida eterna de Deus. Tito 1:2 fala da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Assim, do mesmo modo como na eternidade passada ele nos escolheu e predestinou para ser seus filhos, ele também nos prometeu a sua vida eterna, que é capaz de cumprir seu plano. Veja o que diz Romanos 8:29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo era o Filho unigênito de Deus, mas Deus queria ter muitos filhos. Por meio da obra de Deus desde a fundação do mundo, Cristo tornou-se o primogênito entre muitos irmãos. Hoje, todos os que creem em Cristo nasceram de novo, nasceram de Deus e são filhos de Deus. Porém, para que sejamos filhos que expressem e representem Deus, precisamos ser não apenas regenerados ao crer em Jesus, mas também conformados à imagem do Filho unigênito de Deus, Cristo. Depois que cremos no Senhor, já temos a vida e natureza divina, mas ainda não temos a forma de Cristo. Pelo contrário, ainda temos a forma do velho homem e do mundo. Sem ser conformados a Cristo, ainda não podemos expressá-lo plenamente. Precisamos submeter-nos ao trabalhar de Deus em nós para que sejamos conformados a Cristo. Por isso o verso 28 de Romanos 8 afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na eternidade passada, Deus nos escolheu e predestinou para sermos seus filhos. Agora, no tempo, Ele nos vem chamar, redimir e regenerar, fazendo-nos nascer de novo. Além disso, Ele está trabalhando em nós para nos transformar e nos conformar a Cristo. Se temos essa visão, percebemos que Deus usa todas as coisas para esse fim. Muitas das coisas que nos acontecem não estão sob nosso controle, nem são exatamente o que queríamos que acontecesse. Mas quando nos submetemos ao Senhor, todas as coisas contribuem para Deus trabalhar em nós, eliminar nosso velho homem natural e nos conformar a Cristo. Tópico: a vontade perfeita e a permissiva de Deus. A vontade de Deus tem dois aspectos. Número 1, a sua vontade perfeita, e número 2, a sua vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus é o que Ele determinou desde a eternidade passada e será plenamente cumprida até a eternidade futura, que é ter muitos filhos que o expressem e representem e fazer de Cristo a cabeça sobre todas as coisas. Já a sua vontade permissiva provém de sua presciência, ou seja, uma vez que Deus é eterno e com Ele não há o elemento tempo, Ele já conhece todas as coisas de antemão. Hoje, muitas coisas em nossa vida são permitidas por Deus e, embora não sejam exatamente a sua vontade perfeita, contribuem para que ela seja plenamente cumprida. Ele permite certas coisas e até as usa para trabalhar em nós. Mas um dia, todas essas coisas passarão
e sua vontade perfeita permanecerá eternamente. Aleluia. Em Romanos 12, 1 e 2 vemos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao nos consagrarmos ao Senhor e permitir que Ele renove nossa mente e trabalhe em nós, já não mais nos conformamos com este século, com este mundo atual, e podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desejo a todos a graça e a paz de Cristo e que possamos permanecer no seu propósito eterno. Jesus é o nosso Senhor.